mais uma reflexão de caminhar na graça. Somos chamados para agirmos como Cristo, sermos seus imitadores. Mas a pergunta que sempre fazemos, como agimos e reagimos diante das ofensas? Cristo é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo e nós precisamos aprender com Ele, pois não se trata de levar ou não ofensa para casa, mas de revelarmos ou não o reino de Deus diante das pessoas. É sobre isso que nós precisamos aprender, é sobre isso que fala a palavra, é sobre isso que somos instruídos a como vivermos neste mundo. Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21 a 25, ele afirma: Pois foi para isso que ele nos chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Sermos imitadores de Cristo, agirmos como Ele. Nós precisamos entender que nós não vivemos neste mundo segundo a perspectiva natural, mas como Cristo devemos viver. Nós fomos feitos um novo ser, recebemos a mente de Cristo para andarmos neste mundo como Ele, entendendo as coisas segundo a perspectiva espiritual, conforme valores eternos e não segundo o pensamento natural. Por isso, a questão de revidar ou não, de como absorvemos ou não as ofensas, trata do nosso entendimento e da nossa maturidade. Se entendemos quem somos, o que recebemos de Deus e a maneira como devemos viver, e que é mais importante, revelarmos o reino, revelarmos a glória de Deus, fazermos obras, ou seja, agirmos de acordo com Cristo, sendo seus imitadores, e que isto irá glorificar o Pai, nós tomamos a decisão de fazer aquilo que é da vontade dele, do plano dele, que revelam as suas virtudes, que manifestam a sua glória. Não o nosso interesse, não os nossos desejos, e nem vivemos segundo o pensamento natural, pois não se trata de levar ou não o insulto para casa, de levar essa ofensa, mas de revelarmos ou não Deus às pessoas. Nós estamos aqui para revelarmos o nosso Deus às pessoas. Nada mais, nada menos que isso. Como Cristo, nós estamos neste mundo com uma missão: levar às pessoas o conhecimento de Deus e de sua vontade. Nada mais do que isso. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento de justiça, expressão da glória de Deus, do revelar do seu reino e do manifestar da sua glória. Por isso, como agimos? Como Cristo ou agimos como uma pessoa natural? Precisamos revelar o Pai e manifestar sua glória, expressar que conhecemos a Deus, que estamos nele, que Ele está em nós e que nós conhecemos a Ele. Nada mais do que isso, nada diferente disso. Por isso, não podemos andar segundo o pensamento natural, mas devemos andar como Cristo neste mundo. Que a gente entenda e que possamos buscar o conhecimento de nosso Deus e nosso Pai, pois é através do conhecimento que expressamos, revelamos e alcançamos a vida eterna. Não como um esforço, mas como uma revelação, uma expressão da obra de Deus em nossas vidas. Nós temos que revelar a obra que Ele realizou, a sua salvação concedida por meio de Cristo Jesus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.